Olá, pessoal do Correio Sudoeste, mais um episódio do Correio Cast nesse mês de abril, mês muito importante, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E hoje a nossa convidada é a Fabiane Crispim. Ela é fundadora do projeto Mais Inclusão aqui de Guaxupé. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, das ações que ela faz e explicar a presença desse boneco aqui, que muita gente vai ficar curioso, né? Bem-vinda, Fabiane. Muito obrigada pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui falando desse assunto tão necessário, né? Isso mesmo, Fabiane. Me conta assim um pouquinho, você que fundou o projeto Mais Inclusão em Guaxupé, né? Há quanto tempo que tem esse projeto? O projeto, ele é um projeto que tá crescendo, né? Faz só 3 anos. É um projeto que ele começou dentro de uma evangelização da igreja, né? Era uma recreação que tinha feita no mês de outubro. E aí eu vi a necessidade de estar juntando essa ideia, né? Levar a fé, o amor e a inclusão através do boneco. É de uma igreja independente. Ah, tá. E você, assim, você envolveu nesse projeto por quê? Qual foi o motivo? Qual foi o seu objetivo, assim? Sim, você já me apresentou, mas eu vou fazer a minha apresentação audiovisual, certo, né? Eu sou Fabiane, uma mulher preta, cabelos bem encaracolados, bem armados. Estou de camiseta branca, calça jeans, trouxe meu amigo Arthur e tenho 44 anos, né? Sou mãe atípica. E o que acontece? Entrei nesse mundo atípico há 5 anos e devido a essas vivências e tudo que eu fui passando ao longo do caminho, eu acredito que Deus me deu esse presente que foi esse boneco, para poder estar falando sobre isso, um assunto que às vezes não tão leve, porque o autismo não é leve, mas de uma forma lúdica. Ah, certo. E você sentiu necessidade, por isso que você se especializou mais nisso? Isso, porque assim, é um assunto muito complexo, né? Só quem vive mesmo ali na pele, porque os autistas, eles não são todos iguais. Então, assim, é uma vida da família atípica que é uma luta diária, né? Em questão de tudo. Né? Por que eles falam atípica? Atípico que é a rotina deles, né? Tá. A limitação faz com que a rotina seja diferente. Então, é uma vida atípica. E assim... De terapias, de outras... Igual, eles são crianças como todas as outras, porém tem atividades, né? Tem equipe multidisciplinar, tem idas mais frequências a médicos. Tá, então acaba sendo que a mãe atípica, ela se dedica mais. Eu acho que não só a mãe, o responsável pela criança, no caso, então. É uma rotina, podemos dizer assim, que é uma rotina diferente. Enquanto todas as crianças, as crianças que não são atípicas, vamos dizer assim, elas estão indo no contraturno, no futebol, as meninas no balé. Muitas das vezes as crianças atípicas, elas estão indo para as terapias, elas estão indo na fono, no médico. Então, é uma vida... E vamos falar assim do TEA, né, o transtorno do espectro autismo. Ele, hoje em dia as pessoas falam, hoje tudo é autismo, né, e a gente vê que às vezes falta um pouquinho de conhecimento nessa parte, né. Como que você vê quando dizem assim, hoje tudo é autismo? Então, pra gente, né, que vive essa realidade todos os dias, eu costumo falar assim, lá na minha casa, antes do meu filho, o Matheus, ele recebeu o laudo aos 5 anos de idade. Então, antes disso, era uma palavra que não se falava na minha casa, eu não tinha conhecimento, de fato, de nada sobre isso, até que eu recebi o laudo, né? E aí que tá, ele é nível 2 de suporte.
Mas aí o que eu mais ouço, todos os dias eu ouço essa palavra, essa frase, ele não tem cara de autista. Mas autista não tem cara, né? Não tem cara. E aí as pessoas falam assim, aí outra frase que é o que você tá falando, que falam muito assim, ó, como que eu posso dizer? Nossa, agora é moda. Isso. Todo mundo é autista. E aí eu trago, né, essa triste realidade. Agora, não é que agora é moda, é que antes os autistas, eles eram tidos como retardados, loucos, e aí eles ficavam segregados nos manicômios. Então, o que acontece? Hoje, com as leis, né, é proibido os manicômios, Sim. então, eles, com a lei da inclusão, eles têm o direito a ir na escola e conviver em sociedade. E essa inclusão colabora no tratamento? Muito. Desenvolvimento, Só que o né? que acontece? Hoje em dia, nós não temos mais essa segregação. Só que nós não vivemos ainda a inclusão de fato. Ah, tá. Igual o projeto, depois a gente vai falar mais sobre isso, ele era projeto inclusão. Aí a gente, né, eu falei, bom, eu acho que tem que ser mais inclusão, porque precisa de mais inclusão, mais acessibilidade. Acessibilidade não só, não vamos falar, porque quando a gente fala acessibilidade, eu acho que vem, assim, na mente, a questão de... Acessibilidade física. De física, de rampas. Mas não, acessibilidade com relação a acesso, porque a inclusão... hoje em dia nós não temos, assim, a segregação igual era no caso dos manicômios. Mas a inclusão também não é vivida de fato. O Arthur mesmo, quando ele vai nas escolas, nos lugares, ele fala para as crianças assim, eu não tenho amigos. O Arthur é o boneco, viu, gente? Ele que é o personagem. Isso, aí ele fala, sabe? Ele fala triste, ele fala assim, ninguém me chama pra festa. Então, assim, a inclusão hoje... né? Nós temos as leis que garantem para que ela funcione. Mas para viver de fato... Na prática ainda falta muita coisa. Infelizmente. Mas está caminhando. O que você acha? Graças a Deus. Está melhorando muito. Eu acredito que sim. Eu acredito que a informação, né, é a chave de tudo. A empatia... O amor. E pra gente que é a família atípica, a fé é a esperança. Porque, assim, olhar hoje, em vista, né, eu vejo aqueles vídeos das crianças nos manicômios, os pais não aceitando, né, hoje em dia é diferente. Mas ainda tem pai que não aceita, né, pai e mãe. E quando começa a apresentar alguns sintomas, é desde que nasce? É desde que nasce, só que como é um espectro, cada criança... vai ir apresentando no alguma fase. Por exemplo, alguns não falam, outros não olham, não trocam, né, no olhar. Alguns vão andar na ponta dos pés. Outros vão ter seletividade alimentar, que é uma coisa assim, que às vezes é visto por, nossa, é uma frescura que você tem que comer, e é uma característica. Uma seletividade alimentar. Não é uma igual manha, birra. Não é manha, não é birra. Isso é uma crise. Tá. Né? Interessante. São várias características, né? Porque dentro do espectro, cada criança vai desenvolver ali as suas limitações. E aí é que tá a dificuldade, tanto dos pais quanto da sociedade, em entender de fato que aquilo ali ele tá dentro de uma limitação do espectro, né? Ele tá dentro ali do então é importante os pais notarem esses pequenos detalhes, né? Porque desde que seja diagnosticado, que saia um laudo, que faça um laudo profissional com um profissional competente, né? Os tratamentos ajudam muito, né? A gente vê desenvolvimento de certas crianças, que assim, é fantástico, né? Eu tenho, assim, muitas parcerias com as escolas, né? A gente vai muito nas escolas, então eu vejo que hoje as escolas, elas têm procurado fazer um trabalho com as famílias. Mas o que eu também costumo dizer, assim, é difícil demais a aceitação. Né? Porque o autismo, aquela família, ela não se preparou
né? Lógico. Não foi ali na gestação e a mãe recebeu, ela fez um exame e falou: vai ter algum Oi, Fabiane, problema. tudo bem? Então, olha, o seu filho vai ser nível 2 de suporte, ok? Então, a partir de agora, você já se prepara, aí você começa a ler sobre... Não é, né? Cada criança vai desenvolver, tem o marco do desenvolvimento, né? Que, às vezes, por conta disso... atrasa um pouco, porque tem muitos médicos que falam assim, espera um pouco, isso não é nada, e aí vai esperar, tá muito cedo para ver isso, aí vai esperando, sendo que quanto antes receber o diagnóstico e tiver um tratamento adequado, porque tem essa questão, nós esbarramos também nessa questão. Eu falo assim que o Projeto Mais Inclusão, ele tem essa necessidade também de políticas públicas, né, de estar informando a sociedade com relação a isso, porque é um tratamento caro, é um tratamento difícil, de difícil acesso. Estamos de novo esbarrando na acessibilidade, é de difícil acesso, porque para chegar num laudo, há um caminho a percorrer, né? Se for no SUS, conseguimos, mas tem uma fila de espera. E quando se chega nesse laudo no SUS, você também vai ter uma fila de espera pro tratamento, que aí essa criança... vai precisar de uma equipe multidisciplinar. E quais serão os profissionais? Fono, TO? Vai ter vaga? Não vai? E o medicamento? O SUS fornece. Aí eu falo assim, mas o SUS fornece todo o medicamento. Que, deixando bem claro, o tratamento de autismo não é um tratamento que requer medicamento. De fato, assim, não existe... Alguns casos, cada caso... né? Porque eu falo assim, não tem remédio específico pro autismo. Os médicos tratam as comorbidades, porque o autismo, às vezes, ele não vem sozinho. Então, suponhamos, ele é autista e tem o TOD. Ele é autista e tem o déficit de atenção. Ele é autista e aí ele tem... E, às vezes, aquele medicamento que ele precisa tomar, o SUS não fornece. Conseguir. E geralmente, assim, de tempos atrás, assim, não vamos falar tão distante, detectar o autismo na criança seria mais os professores. Às vezes uma dificuldade de aprendizagem, uma convivência social, aí é ali que chama atenção, porque até então pequenininho, né, como você falou, né, é assim mesmo, tá fazendo birra, é da idade, né, vai levando, isso. Né, e aí quando chega na escola, vai dar aquela coisa, né, inclusive da criança sofrer bullying. Isso. Né? O bullying também é um dos fatores muito... a gente vê muita campanha, né? Principalmente no autismo, né? O Projeto Mais Inclusão, a gente trata muito essa questão do bullying, porque está muito atrelado, né? O bullying com o autismo, porque, assim, a aceitação deles também na sociedade é muito difícil, porque a sociedade ainda não se preparou, né? Enquanto lá atrás eles ficavam segregados no manicômio, então ninguém não convivia, né? Não sabia como lidar, mas também não convivia. E agora, com as leis da inclusão e o direito também deles como, né, cidadão, todo um ser humano, né? um cidadão, estar ali, ter a sua dignidade de poder conviver em sociedade, né? E aí o que acontece? Nós esbarramos no bullying. Porque, assim, eles têm alguns, né? A gente nunca deve generalizar tudo do autismo, porque é de acordo com cada indivíduo. Mas alguns têm estereotipias, entendeu? Fazem coisas que, para a sociedade, são estranhas. Então, assim, nas escolas, as crianças, quando eles chegam na fase de adolescente, eles não sabem lidar. Tanto o autista... né? Que ele não, é uma coisa que é involuntária, ele tem comportamentos involuntários. E aí, as crianças... ao redor também não sabem. Ao redor não sabem lidar. E acaba fazendo bullying. Aí é onde que o Projeto Inclusão vai nas escolas. Por isso, repito de novo, é importante os pais terem conhecimento, notou alguma coisa, tenta atendimento, porque aquilo, né, vai só... Assim, quanto mais tarde o tratamento... pior para a família e para a própria criança, né? Porque imagina você chegar na adolescência, já é uma fase difícil. Você ainda tem um autismo, né? E sofre bullying na escola, não sabe o que está acontecendo com você mesmo, em casa também, né? Então, quer dizer, vai gerando vários problemas ali, né? E eles, quando
se tem todos esses agravantes, eles podem desencadear aí uma depressão. Lógico. É onde que eu falo assim, que o bullying aí é a chave, né? Uhum. E explico também que hoje, né, a gente tem as leis do cyberbullying. Então, antes podia se fazer o que quisesse nas redes sociais, agora não mais. Agora Ótimo. a gente já tem leis, Uhum. né, que assegura. Temos as leis com relação à calúnia, à difamação com relação aos autistas também. Ótimo. Então, assim, infelizmente, né, tem hora que a gente tem que explicar, porque, assim, eles sofrem muito. Também sofrem, né? É uma vida de muita solidão, né? Ô, Fabiane, e me conta aqui em Guaxupé, por exemplo, eu tô olhando aqui, ó, que você trouxe os cordões, né? Conta um pouquinho para que é. Aqui, ó, gente, tem os 2 cordões, ó. Um é o quebra-cabeça, né? Isso. E o outro o girassol. Isso. Conta para nós aí como que é, como funciona esses cordões, dá uma identidade. Então, eu ia trazer o do meu filho, mas eu acho que tava na bolsinha dele. Aí eu trouxe esse que é o do... Uhum. Aqui? É aqui, ó. Aqui. Aí eu trouxe esse, que é o do projeto. Geralmente aqui tem a foto da criança. E aqui atrás, ou tem um QR Code, né? Com o endereço, telefone, filiação. Os dados mais importantes. Aí aqui... O que acontece? Esse cordão, por que ele tem esse quebra-cabeça? Pela complexidade do autismo. Uhum. O autismo, ele não tem raça, ele não tem, pode ser branco, preto, rico, pobre, alto, baixo. Então, por isso, essa complexidade aqui de várias cores aí do quebra-cabeça. Certo. Agora, a questão de nós temos aí mais o tom azul, é porque a incidência é maior nos meninos. Olha que interessante. Olha, não sabia desse dado, não. Mas não quer dizer que nós não vamos ter autistas meninas. Mas, geralmente, nós vamos encontrar mais meninos. Ah, tá. Então, assim, a gente vê essa importância, né, do cordão para sinalizar, até mesmo pela essa questão que eu tô falando das estereotipias, né? Eles fazem o fly, eles às vezes precisam se balançar. Por quê? Para se autorregular. Às vezes eles, igual, tá aqui, eu tô nervosa. Pra mim não é uma coisa comum, né? Dar uma entrevista, fazer um podcast. Então, eu consigo me controlar. Sim. Agora, um autista, o meu filho, ele canta. Enquanto ele canta, ele balança. E ele canta perfeitamente. Pra ele tá tudo bem, mas o corpinho dele fica assim, o tempo todo. Repetição. Então, com esse cordão, a gente vê a pessoa ali, né? Se balançando, ou pros lados, ou pulando, né? Até numa crise. Ou até mesmo numa crise, que muitas das vezes vai ser visto como uma birra, né? Nossa, mas que menino sem educação. Verdade, aí vai pôr a culpa no pai e da mãe, não sabe educar a criança cadê o pai, lá, fazendo birra, por que não educa? Que feiura, um menino desse tamanho, fazendo birra, né? Se tem identificação, a gente já vai saber. Eu ainda brinco, né? Eu falo assim que nós não usávamos, né? Eu não colocava no meu filho. Aí um dia, prendo de um sábado, a loja lá, as Pernambucanas, lotadinho. Ele me senta, ele tem uns pernão. Ele me senta, ele é grande. Ele me senta no meio da loja, com as pernas bem abertas, bem na passagem. Pegou todas as figurinhas, pôs tudo no chão, tava separando figurinha. E eu precisava comprar algo ali. Eu fui ali porque eu precisava muito. E aí eu peguei a minha bolsa, abri, tirei e coloquei nele. Sim. Aí até então, todas as pessoas passavam e meio que pulava ele, já fazia assim. Já fazia a cara feia. E procurava a mãe dele. E eu tipo assim, enquanto eu não comprar o que eu preciso, eu não saio daqui. Porque eu também preciso fazer minhas coisas. Às vezes a gente precisa sair, né? Lógico. E aí, a hora que eu coloquei, aí as pessoas já passavam, olhavam. Então pronto, tá vendo? É diferente, né? As pessoas, elas pelo menos precisam começar a se acostumar, né? Agora aqui, o do girassol são as doenças ocultas. Certo. Que pode ser a fibromialgia, os transtornos mentais, a diabetes. Então, a fibromialgia, ele também é usado. E lembrando que esses cordões, a pessoa que está utilizando do cordão, ela precisa estar com
ou o laudo ou a carteirinha. Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas compram e querem fazer o uso. Entendi. Né? Tem sim a prioridade, não é preferencial. Certo. Fabiane, mas como assim? E se for um idoso e um autista? Como que faz? O autista é o prioritário. Não é um atendimento preferencial. Tá. Mas por quê? Porque o autista, às vezes a pessoa que está usando o cordão de girassol, ele pode ter uma crise. Sim. Ele não consegue esperar. Então, ele tem um atendimento prioritário. Inclusive, quem tem, até no caso, então seria interessante, quem tem transtorno do pânico. Mas aí tem que ser comprovado, né? Como você falou. O transtorno do pânico, até onde eu sei, eu acredito que não entra. Verdade, tem as leis, a lei que caracteriza cada uma. Verdade, pânico ainda não. Até, tipo assim, vai ter quais que pode. Que enquadra. Igual os transtornos mentais, fibromialgia, diabetes, pode usar. Agora futuramente pode ser, né? Porque a gente vê pessoas em avião, ou numa fila, que dá um pânico, dá um transtorno do pânico ali, né? E aí, lembrando que no uso dos cordões, tem que estar sinalizado. Essa carteirinha aqui é a carteirinha CIPTEA. Daquela lei Romeu-Mion. Isso. Né? Então, aqui tem todos os dados. É uma carteirinha que é a carteirinha do autista, né? Então, tipo, se é a fibromialgia, aí eles vão ter a carteirinha, não é a CIPTEA, vai ser de acordo com cada... Aqui em Guaxupé, para emitir a carteirinha, como que faz? Essa carteirinha, ela é emitida no CERD. É só ler CERD o CERD seria, a gente falava antes a PAI, né? Agora a gente fala CERD. Aí tem que levar lá o laudo. Que é na PAI, então. Isso. Tá. Não pode falar PAI, mas é no... a gente fala CERD, mas na verdade... Serviço do quê? CERD, serviço... Não vou saber. Tá. Agora. Mas também parece que eu vi que tem no portal Cidadão, no aplicativo Cidadão... Né, de Minas Gerais, baixa no aplicativo, no celular, tem uma parte lá, parece, né, que eu já vi. Isso, dá pra fazer. Que inclusive lá dá pra fazer a carteirinha, mas também é necessário tudo isso documentado. Né? Aí tem que escanear todos os documentos, certo. Inclusive o laudo, né? Os autistas também, eles têm desconto, né? Desconto em vários departamentos. Tem também uma carteirinha que é de ônibus. O municipal. Municipal, né? E para estacionamento, parece que eu já vi alguma coisa. Tem também. Também pode. Também pode, eles têm direito. Isso, inclusive, a gente que, né, vai em shopping, cidades maiores, a gente já vê que tem estacionamento ali próprio também. Isso, porque aí vai tira da mesma forma como faz a documentação, aí vai lá, vai fazer a documentação para ter sinalizado no carro. Certo. Né? Aí já deixa sinalizado no carro para poder ter direito às vagas. Então, tendo a carteirinha, não precisa carregar o laudo. A carteirinha já é o comprovante. A carteirinha já é o comprovante. Agora, não tendo a carteirinha, aí o uso fica inválido, sem nada. Certo. Né? É necessário carregar. E também tem a questão que as pessoas falam do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Também isso é muito importante a gente estar falando. Esse benefício de prestação continuada não seria uma aposentadoria. Mas uma seria ajuda do governo, um benefício, né? Que aí a pessoa tem que, de acordo com todos os dados, entrelaçadas informações com o CAD único, ela pode solicitar. Uma ajuda financeira. Através ali do CRAS. Certo. A pessoa vai lá e eles vão passar todas as informações, as documentações, porque a gente fala assim, é necessário essas informações, né, para a sociedade, para as pessoas poderem saber o que elas de fato têm direito, os que direitos, elas podem isso é recorrer, importante, né? Porque assim, é uma vida às vezes tão conturbada, tão difícil, a família típica para, às vezes, fazer coisa que para as outras pessoas é tão simples, para a família típica não é. Pegar a criança e levar num supermercado, às vezes não é. É complicado. Aí pegar a criança e levar, às vezes, até na Mogiana para brincar, que é uma coisa que, às vezes, para uma família faz todo final de semana. Normal, né? Para eles já seria complicado. Não é. Porque tirar eles da rotina e levar eles para conviver em sociedade
como muitas famílias não estão preparadas para ver como a sociedade vai lidar com eles de fato, às vezes as famílias preferem ficar deixar lá. eles inclusos em casa. Isso é muito triste. Isso é ruim mesmo, Que é realmente. uma coisa que o Projeto Inclusão, a gente vai nos lugares para poder passar isso, né? Porque assim, eu sou uma mãe atípica onde eu procuro incluir o meu filho nos lugares e sabendo que às vezes eu vou ter que ir embora. Aham. Às vezes tem que ir embora, às vezes, né? Não sabe a reação dele com o ambiente. Isso. Né? Porque eles desregulam também, né? Tem as questões sensoriais, tem questão de cheiro, questão de barulho. Né? Barulho, cheiro, verdade. Então, assim, eles desregulam. E aí, às vezes, a gente precisa respeitar. Isso. Né? Ô, Fabiane, agora fala um pouquinho do projeto, né? Você criou esse projeto, você visita as escolas, como que funciona? Isso. Hoje, o Projeto Mais Inclusão, eu acredito que eu ganhei um presente, sabe? Assim, eu ganhei um presente, eu falo, desculpa, eu me emociono. Eu ganhei um presente de Deus, porque eu falo assim, ó, nenhuma família não está preparado para grandes mudanças. E aí, quando eu vou dar palestras, eu costumo falar muito sobre isso, que a maternidade atípica, eu comparo a uma viagem. Por quê? Eu gosto de Dubai. Então, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu quero ir para Dubai. E aí, eu já sei, assim, tipo, eu vou preparar as roupas para ir para Dubai. Então, você vai, prepara a sua mala, né, tudo, e se programa para aquele passeio, para aquele país. Só que a maternidade atípica, o que acontece? Você entra no avião e você, na tua mente, você tá indo para Dubai. Só que, a hora que chega lá, que o avião para, você está no Japão. E agora? O que você vai fazer nessa viagem? Tudo aquilo que você programou Você mudou. entendeu? O que você vai fazer nessa viagem agora? Aí você fala, mas a roupa, mas os passeios, mas... Aí você... Perdida. Fica perdida. Aí você fala, e agora? Aí você tem duas opções. Ou você, porque você vai ter o dia que você vai ter que voltar. Você ainda não vai poder chegar lá e voltar. Ou você embarca nessa viagem e vai curtir os pontos turísticos do Japão e vai aprender ali, né, as culturas, as coisas de fato daquele país. Ou você vai ficar até o dia de ir embora frustrado, muito bravo, porque você não quer, não é Dubai. É isso que é a realidade da família típica. E aí nasceu o Projeto Inclusão, porque assim, quando vem, né, o diagnóstico, não é todas as famílias, mas geralmente vem um luto. A gente chama de luto. E o que é esse luto? Esse luto é tipo assim, tem pessoas que veem isso como uma sentença. E agora? Meu filho está condenado? Não vai casar? Não vai estudar? Como que vai ser quando eu morrer? Como que vai viver em sociedade? A sociedade tem essa dificuldade em aceitar. As preocupações, né? As preocupações. E aí, é onde que eu falo assim, ó, dentro da minha casa, né? Qual é a realidade? Eu sou uma mulher preta, tenho um filho preto, entendeu? Então, eu tenho já a questão racial, já tem todas as questões que a gente trava aí todo dia na sociedade, que nós não podemos falar que é mimimi. Não tem como falar que é mimimi, né? E aí, autista. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E de uma criança que todo mundo fala que ele não tem cara de autista, entendeu? Mas você como mãe sabe, né? Só quem convive com ele é que sabe as limitações e dificuldades dele de fato. Então, aí vem um luto. O luto de um laudo, de um diagnóstico, é uma coisa a ser trabalhada com essa família. Porque é um sofrimento tão grande para essa mãe, às vezes, não é para todos, mas geralmente acontece. Às vezes também essa resistência seria mais por falta de conhecimento, né? Que não é uma... Isso. Que é igual eu uma falo, sentença de morte, que é igual eu falo assim, ó, pra mim, até então, autismo, não era um assunto que era falado dentro da minha casa. Hoje, todos os dias.
todos os dias. Tô lendo, tô falando. Depois de 25 anos sem estudar, estou graduando, estou fazendo, né, educação inclusive com foco em TEA, voltei a estudar. Que bacana, que porque ótimo. a gente tem que aprender cada vez mais para poder estar passando também um conteúdo e estar aprendendo para poder viver melhor, né? Porque eu falo assim, até então, eu trago no projeto as minhas vivências. Ah, tá. Né? As exclusões. Você dá muito exemplo do que pode acontecer, né? Do exemplo. E essas palestras são para os pais ou são para os alunos também? É assim, ó, eu faço tanto pros pais, tanto pros alunos, e agora também já estou fazendo os módulos com a equipe diretiva, com os professores. Tá. É interessante incluir até eu começar a incluir as empresas, né? Sim, eu já fui em algumas, né? Eu vejo assim, ó, o projeto Inclusão é igual eu falo assim, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu ganharia um presente, porque nesse luto todo do diagnóstico, eu fui ressignificando a minha vida, porque eu sou da área administrativa, não sou da área lúdica, até então não era ventríloga, e aí eu fui ressignificando tudo. E com essa ressignificação eu ganhei esse boneco que hoje a gente consegue, né? Tá trabalhando dentro das escolas, vou às igrejas, faço bastante trabalho com a sociedade. Que ótimo. Tenho uma parceria com a ONG Mulheres Preciosas, que é uma ONG onde a gente visa, né, devolver a dignidade para as mulheres periféricas, para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, porque às vezes a pessoa tá tão assim machucada, desesperançosa, que não consegue ver vida em nada, né? Isso mesmo. E aí o autismo, quanto antes diagnosticar, quanto antes a gente levar a informação, levar o amor, levar a esperança, levar a fé, melhor. Porque ainda há muitos tabus, ainda há muito preconceito. E hoje a gente vê artistas famosos, empresários famosos, porque agora é autista. Mas não é, né? Eles já eram autistas criança. Isso. Hoje tem muito adulto não se descobrindo autista. Já era, né? Mas não tinha um diagnóstico igual hoje, né? Isso, porque tão assim... detalhado hoje, né? E eu falo isso porque, assim, a avaliação para autismo ou outro transtorno, gente, são feitas no mínimo 10 sessões. Sim. Então, essa avaliação, ela é detalhada, ela tem exercícios para comportamental, mental, várias coisas. Não é assim, você faz isso, aí você tão autista. Não é assim. Então, a gente vê muitos adultos hoje se descobrindo autista e até feliz de saber que, olha, nossa, que bom, achei que eu era diferente por conta disso, e se acaba se encontrando. Isso aí a gente vê no TDAH, vê no TOC, né, em várias outras coisas, né. Ô Fabiane, onde que entra o boneco Arthur? Então, aí... Como que foi a inclusão dele na tua vida? Aí é que tá, porque, assim, eu vivi esse luto, né, do diagnóstico, e aí, então, eu falei, bom, vamos ressignificar. Passei com as vivências, né, com as más experiências que eu fui tendo ao longo desse caminho com essa criança, eu falei, meu Deus do céu. E aí passei pelo luto também da minha mãe. Então eu falo assim, do luto à luta, né? Aí veio o Arthur, onde ele tem ressignificado, assim, a minha vida novamente. Porque através dessa forma lúdica, né, que começou um projeto também social desenvolvido dentro de igrejas para crianças, né? Até então eu não tinha... como que eu posso dizer? Nenhuma experiência de fato com crianças, porque a minha área era administrativa, mas como a gente ia fazer uma interação com crianças e cada um tinha que ser um personagem, eu falei, mãe, que personagem será que eu vou ser? Eu acho que eu quero ser personagem, não. Aí eu falei, bom, já sei, eu não vou ser um personagem, eu vou levar um personagem. E esse personagem vai levar informação, inclusão, vai levar também o amor e a esperança para as famílias. E aí, então, quando
né, eu tive essa ideia, eu falei assim, bom, agora tá, que jeito que vai ser? Aí eu falei assim, bom, ele vai ser negro, vai ser da pele preta, vai ter o cabelinho, né? A gente vai trabalhar essas questões, a diversidade com ele, vai trabalhar a questão racial, do bullying e do autismo, tudo nesse personagem. Tudo numa pessoa só. E aí surgiu o Arthur. E aí ele, assim, você leva ele nos projetos, nas apresentações, nas palestras e faz um sucesso com as crianças. Aí a gente faz uma interação, coloca as crianças também para encenar, porque a gente fala do bullying, né, da necessidade aí do respeito. Então aí depois, aí a gente chama o amigo, porque a gente fala, será que ele veio? Aí chama o Arthur, aí ele vem, conta um pouco das experiências dele, porque até então, quando ele começou, ele era não verbal, você acredita? Não falava. Aí tipo assim, né, como que um fantoche não fala? Mas ele não falava, ele era autista não verbal, porque a pessoa que conduzia ainda não era uma ventríloga, né, não sabia manusear. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que aprender, porque ele vai ter que falar alguma coisa. E aí eu brinco, eu falo assim, agora ele está fazendo, né, terapias, tá com a equipe multidisciplinar. Ótimo, então ele tá começando a desenvolver, sabe, a falar. Muito bacana, muito bacana. Ô Fabiane, e assim, aqui na cidade, como que você vê assim, um apoio do poder público? Vocês têm apoio financeiro? Você tem algum apoio financeiro para estar levando tudo isso nas escolas, esse ensinamento? Eu falo assim, que é uma questão ainda... A gente está caminhando, né? Hoje eu sou cadastrada como agente cultural. Certo. Então, se eu faço algum edital, aí sim, através do edital, a gente consegue verba, tudo é gasto, né? E aí, com relação ao projeto, a gente faz o trabalho social, evangelístico, que é nas igrejas aí, não é? É só trabalho... você que o projeto tem mais pessoas? O projeto sou eu, o Matheus, que tá na escola, que é meu filho, né? E o Arthur. São vocês três. Aí ele também interage. O Matheus também interage, dou algumas participações para ele, para que também as pessoas, a sociedade num todo, veja que a inclusão ela precisa acontecer. Então, ela acontece no projeto ali, dando também funções pro Matheus, naquilo que ele Quantos consegue. Anos que ele tem? Ele tem 11. 11 anos? Mas o Matheus, ele é um figura. Ele participou do Café Festival. Bacana. Até por conta dele, que hoje eu sou agente cultural. Porque assim, ele canta, dança. O que você põe na mão dele, ele faz. Então, só a vivência de vocês ali, a história de vida de vocês, né? Já demonstra que não é esse bicho de 7 cabeças, né? Tem que correr atrás, fazer as atividades, fazer os exercícios necessários que desenvolvem, né? Eu falo assim, não é um mar de rosas, entendeu? Mas do jeito que ela fala, dá a impressão que... Não, é porque assim, cada um tem uma visão. A minha visão com relação ao TEA é de fé e de esperança. E de que a inclusão, ainda que eu não viva ela de fato, o meu sonho e o que eu penso é assim, eu planto, ele rega, você aduba, alguém vai colher. Sim. Mas a minha fé e minha esperança é de que alguém vai colher, mas alguém tem que começar a plantar, regar, adubar. Né? Certo, mesmo. Então, assim, hoje a gente tem esse trabalho e nós estamos caminhando, assim, para poder levar nas empresas, para poder angariar recursos também, patrocinadores, para poder ajudar a gente nessa causa, porque, assim, é tudo gasto, né? Igual o boneco, ele é de espuma, então a criança vem, outro dia arrancaram a orelhinha dele, aí é o pezinho dele que... O cachorro da minha amiga comeu. Então, assim, a gente vai fazendo do jeito que pode, né? Pode. E quem quiser te apoiar, entrar em contato, deixa teu número de telefone aí. Que bom. Nós estamos em busca, assim, de parcerias, né? Certo. Hoje a gente tem parceria com a ONG Mulheres Preciosas, da Juliana. Estamos buscando parceiros, estamos buscando patrocinadores, pessoas também que queiram nos levar para sua escola, para sua igreja, né, para sua empresa. O ano passado a gente fez no Senac,
Achei que muito importante, Isso. muito interessante, Ótimo. né? Então, assim, o meu arroba é @Fabiane Crispim. Uhum. E lá no meu Instagram, eu posto um pouco da rotina, porque eu acho, assim, muito importante ter o Matheus ter essa liberdade dele, de não ter a vida totalmente exposta. Uhum. Então, assim, as limitações dele não vão ver lá. São coisas que são particulares. Sim. Nossa, como família, eu acho importante preservá-lo, né? Ele tem, sim, períodos, né? E tem bastante limitações, apesar de não parecer, e já deixando aqui que autismo não tem cara, né? Mas ali, na minha página, o que eu levo? Eu levo fé e esperança. De que jeito? Mostrando que, apesar do luto, que às vezes a gente passa, não precisa ficar no luto. O autismo, ele não é uma sentença, ele é uma rota. Ele é um norte. Porque se ele não fosse laudado, como que será que ia ser? Se ele não Às fizesse, vezes até pior, né? Se ele não fizesse uso de um medicamento para conseguir ir na escola, para conseguir viver em sociedade. Então, ali na minha página, o que eu vou mostrar? Os lugares que a gente vai com o Arthur, o projeto. Ali eu vou mostrar ele fazendo as atividades no futebol, no basquete. Ele faz futebol, faz basquete, faz dança. Bacana. Faz bastante coisa. Ótimo, então. Então tem que trazer essa eu falo assim, vai na ecoterapia, faz um trabalho bem bacana lá, de uma vida agitada. Bastante. Ai, que ótimo, tá vendo? Enquanto isso, alguns tá lá no computador, no celular, sem uma atividade física nenhuma, né? Não é complicado, né? A gente porque o celular hoje tá demais, tá né? difícil. Tá difícil demais, as crianças hoje não querem fazer nada. E tem também a questão da criança atípica, que ela sofre reclusa em casa, porque a família prefere esconder. Mas não é mas não é preservar. De medo da sociedade. Verdade. Né? Que a gente vê tantos casos, tantas coisas tão ruins acontecendo, então eles ficam reclusos, né? Nas suas casas. E aí o projeto Mais Inclusão traz isso, de que dá para conviver, desde que nós sejamos agentes de informação para a sociedade. Ótimo. Porque para a inclusão acontecer, para que eu plante, você regue, o outro adube, todo mundo precisa estar disposto. Isso mesmo. Né? De viver essa inclusão de fato, de aceitar o divergente, de aceitar o diferente. Fabiane, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acredito que você conseguiu dar um recado. E os microfones aqui do Correio Cast tá disponível para quando você quiser. Pode estar vindo aqui gravar, chamar convidados. E uma próxima vez a gente vai falar sobre o bullying, quem sabe mais detalhes do bullying, né? E agradeço muito e espero que você consiga os apoiadores aí. Pode contar com o jornal para divulgação também. Muito obrigada. Você falou para deixar o telefone, eu não deixei. Né? Isso, fala o seu telefone. Meu telefone é o 359-8891-1145 para parcerias, para convites, colaboradores. E quero deixar aqui uma palavra de fé, de esperança, né? Para aquela família típica, para aquela família que ainda não procurou, né, o laudo, que não procurou levar de medo, né, eu queria deixar aqui que Deus está no controle de tudo. Sim. Às vezes, né, querer ir para Dubai e para o Japão não é tão legal, mas se a gente tiver fé e esperança, lá no Japão também tem muitas coisas lindas para poder aprender, para poder se divertir. Né? Tudo na sua hora. Isso. Né? Então tá certo, Fabiane, muito obrigada. Eu que agradeço.